Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal da professora Sabrina Alves. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês a resolução dessa questãozinha aqui, tá? Que envolve potenciação. Então, bora relembrar tudo isso aqui e resolver essa questão. Gente, nesse caso aqui a gente vai reduzir a uma só potência. Então, se você observar, as bases são iguais. O que é base, professora? Quando a gente tem uma potenciação, por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Esse número que está aqui embaixo é chamado de base, e o que está lá em cima é chamado de expoente. Então, temos aqui uma potenciação. Nesse caso aqui, nós temos potenciações, ó. Isso aqui é uma potenciação, esse outro aqui é uma outra potenciação, e aqui também temos uma potenciação, com a base 3 e o expoente é tudo isso aqui, ó. Nesse caso aqui também a base é 3, o expoente é tudo isso aqui. E aqui embaixo nós temos a base 3 e o expoente desse cara é tudinho isso aqui. Deu para perceber que as bases são iguais. Se as bases são as mesmas, provavelmente você já vai usar as propriedades da potenciação. Você vai somar expoente, ou você vai subtrair expoente, ou você vai usar aí potência de potência, que é a multiplicação de expoentes. Mas para isso você tem que entender essas propriedades, saber quando que você vai somar expoente, quando que você vai subtrair expoente, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos as bases iguais. Vou começar aqui em cima, eu tenho o quê? Uma multiplicação de potências de mesma base. O que acontece na multiplicação de potências de mesma base, pessoal? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação de potências onde as bases são iguais. A base é o de baixo, aqui é 2, aqui também é 2. Nesse caso, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, fica 3 mais 2, aqui o expoente é 5. Só que nesse caso, os expoentes são aqui, na verdade, são números aqui, ó, que envolvem letras, né? Uma expressão algébrica aqui. Então, a gente vai usar essa propriedade de repetir a base uma vez no resultado. Então, aqui vai ficar a base 3. E em cima aqui, o nosso expoente é o resultado da soma desses dois expoentes, esse mais esse, igual a gente fez aqui, ó. Repetiu a base uma vez e os expoentes a gente somou. 3 com mais 2 deu 5. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Já repeti a base, que é 3, a gente só pode somar os expoentes quando tiver multiplicação e as bases forem iguais. Nesse caso, pode. Multiplicação de potências de mesma base. Repetiu 3 e agora eu vou somar os expoentes. Então, fica 3x menos 2, vou fazer aqui no cantinho, ó. 3x menos 2, mais esse outro expoente aqui. Eu vou colocar embaixo, que aí já fica semelhante, né? Mais 3. Aí eu já vou colocar os termos semelhantes um embaixo do outro, porque eu só posso somar x com x, e termo independente, que a gente chama aqui termo independente com termo independente, ou seja, aqueles números que não estão acompanhados de letra, estão sozinhos ali, são semelhantes, tá? Então, 3x mais 2x, 3 com mais 2, eu vou ter no total 5x. E aqui eu tenho menos 2 com mais 3. Aí você vai ter que lembrar dessa adição com números inteiros. Imagina que você está devendo R$2 e você tem um saldo positivo de R$3 para pagar essa dívida. Dá para pagar toda essa dívida de R$2? Dá. Se sobra troco, o resultado é positivo. Se sobra dívida ainda, se você ainda ficar devendo, o resultado é negativo. Só que nesse caso, se eu tenho R$3 de saldo e estou devendo 2, eu pago essa dívida de R$2 e ainda sobra um troco de R$1, ou seja, mais 1, né? Sinais diferentes na adição e subtração, repete o sinal do maior valor absoluto e subtrai aqui os seus valores absolutos. 3 menos 2 deu 1. Logo, o resultado da soma desses dois expoentes deu 5x mais 1. E aí, professora, coloca esse resultado lá no expoente. 5x, né? 5x, que foi o que deu aqui, mais 1.
Esse é o expoente que resultou disso aqui. E o de baixo, professora? O de baixo a gente repete aqui, ó, igualzinho. 3 elevado a menos 3x mais 4, tá? E agora nós temos uma divisão aqui, ó. 3 elevado a 5x mais 1, dividido para 3 elevado a menos 3x mais 4. Quando tem essa barra aqui de fração, isso simboliza uma divisão, né? Então, o que acontece na divisão de potências de mesma base? Vamos relembrar aqui. Vou colocar como exemplo numérico. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 5 sobre 3 elevado ao expoente 3. Tenho aqui uma divisão de potências de mesma base, ó. O 3 e o 3 são bases iguais. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes, sempre o lá de cima menos o aqui de baixo. 5 menos 3. Então, o resultado para a gente, 5 menos 3 vai dar 2. Então, a resposta aqui deu 3 ao quadrado, dessa divisão de potências de mesma base, reduzindo a um único expoente, tá? Reduzindo a uma única potência. Mas, e professora, se fosse negativo aqui? Imagina que você tem outro exemplo parecido com esse aqui, também de divisão. Tenho 3 elevado à quinta dividido para 3 elevado a menos 3. Vou aplicar a mesma propriedade. Repete a base, que é o 3. Repete a base e vou subtrair os expoentes. O de cima é 5, menos o de baixo, que agora é menos 3. Ó, ele é negativo agora. Então, vai ser menos o menos 3. Vai dar algo diferente aqui, ó. Fica 3 elevado a 5. E quando eu tenho um sinal de menos antecedendo um parênteses, ele vai indicar para a gente trocar o sinal de quem está aqui dentro do parêntese. Ele troca, ele quer o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Logo, aqui a resposta vai ser 3 elevado a 8. Então, deu um resultado diferente, mas nós aplicamos a mesma propriedade. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos da subtração da propriedade. E esse 3 de baixo, esse expoente, ele era também negativo, por isso que ele ficou entre parênteses. E aí, sinal de menos, antecedendo um parêntese, troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Por isso que ficou 5 mais 3, então, 3 elevado à oitava potência. Vamos fazer então aqui, ó, utilizando a mesma propriedade. Vou repetir a base. Quem que é a base? O 3. O 3 é a base. E agora a gente vai ter que subtrair os expoentes. Então, é o de cima, que é 5x mais 1, menos o de baixo. O de baixo, o expoente do de baixo é esse aqui, ó. Vou escrever entre parênteses. É o menos 3x mais 4. Só que agora esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Vai trocar. O de cima continua o mesmo, 5x mais 1. Agora vamos trocar o sinal de quem está dentro do parêntese, porque quem está antecedendo aqui é o menos. E esse menos é da subtração dos expoentes da propriedade. É o 5x mais 1 menos o menos 3x mais 4. E aí, como tem esse menos da propriedade, ele troca o sinal de quem está aqui no expoente de baixo. Por isso que vai trocar. O menos 3x vai trocar para mais 3x, e eu já vou colocar aqui termos semelhantes um embaixo do outro. E o mais 4 também vai trocar para menos 4. Agora, fazendo a adição algébrica, nós teremos 5x mais 3x vai dar 8x. Agora, mais 1 com menos 4, você tem R$1 e uma dívida de R$4 para pagar. Dá para pagar toda essa dívida? Não dá, mas descontando aqui a dívida, desconta R$1 dessa dívida de R$4. Você vai ficar devendo só R$3. Logo, a resposta aqui é 8x menos 3. Reduzindo a uma só potência, a resposta aí do seu exercício vai ser essa daqui. 3 elevado ao expoente 8x menos 3. E aí, professora, dá para fazer mais alguma coisa depois daqui? Só se o exercício te der o valor, por exemplo, de x. Aí você substitui, resolve essa expressãozinha numérica aqui e resolve a potência, se for o caso.
Nesse exercício, eu só quero mostrar para vocês como que a gente pode reduzir essa expressão aqui, utilizando-se das propriedades da potenciação. Então, a nossa resposta é essa daqui, tá? Não posso também somar 8x com menos 3, porque não são semelhantes. Só posso somar x com x e número sozinho com número sozinho, porque são termos semelhantes. Logo, a nossa resposta é essa aqui mesmo, tá? Se você gostou, já se inscreve aí no nosso canal, compartilha e comenta a sua dúvida aqui para ajudar a professora a divulgar o trabalho dela para mais pessoas, tá bom? Um beijo e até a próxima!